Bom dia, pessoal! Vamos ao nosso primeiro café positivo do segundo semestre de 2023. E hoje eu quero falar com vocês sobre o amor. Como assim, Elisa? Amor? Amor, esse sentimento, esse dom, essa habilidade. Será mesmo que o amor é um dom que vem no combo de todos os seres humanos e alguns usam mais e outros menos? Será que o amor pode também ser treinável? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero compartilhar com vocês o que para mim é um poema, mas é uma passagem da Bíblia aqui de Coríntios que fala sobre o amor. O amor é sempre paciente e generoso. O que é ser paciente? Alguém precisa ser paciente quando tudo está dando certo? A gente precisa ter paz estando ciente de que as coisas não estão indo bem, de que as coisas não estão dando certo. Então, isso é ser paciente. Você não precisa ser paciente quando você está lá no seu momento de descanso ou de lazer, ou quando aquele projeto fechou, deu tudo certo, você recebeu um elogio, ou quando a equipe está toda contente, ou quando você está ali com a sua família curtindo. Você não vai precisar muitas vezes ser paciente. Você precisa ser paciente quando alguma coisa não está saindo como você queria. Quando você chegou, sei lá, para sua viagem de férias e descobriu que o hotel está lotado e que a sua reserva não entrou no sistema, você vai precisar ser paciente. Ter paz, estando ciente de que não está tudo certo, de que tem ali uma questão a ser resolvida. E ser generoso. Para mim, essa skill, né? Ser generoso significa: se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar. E quem me conhece sabe que eu falo isso. Muitas vezes alguém me procura por questões, inclusive, de trabalho, de serviço, e eu falo: olha, eu não faço, mas eu tenho alguém que eu posso te indicar. Ou olha, eu não faço e eu realmente não tenho ninguém para te indicar. Se eu puder lhe ajudar, mesmo não fazendo, mesmo muitas vezes tendo que buscar ali dentro dos meus contatos, parar 5, 10 minutos para pegar ali aquela referência, se eu puder ajudar e eu tiver aqueles 10 minutos, eu vou ajudar. E se eu não puder te ajudar, eu não vou dizer: olha que eu puder, viu, eu te mando assim que eu tiver um tempo, porque eu vou estar atrapalhando. Às vezes a pessoa está precisando daquilo para esse momento e daqui 2, 3 dias não vai servir mais para ela. Então, eu não estarei sendo generosa, não estarei ajudando, inclusive dizendo: não vou poder te ajudar nesse momento, beleza? E aí, gente, o amor nunca é invejoso. E quando a gente fala de inveja, eu quero trazer para vocês as soft skills da autorresponsabilidade. Porque se eu sou responsável pelas minhas ações, se eu sou responsável pelas minhas metas, se eu sou responsável por aquilo que eu criei de jornada para minha vida, eu não vou ficar olhando a vida do outro. Eu não vou ficar me comparando com a vida do outro. Eu não vou ficar gerando processos, eu não vou ficar gerando inveja, sentimento de inveja, porque na minha visão a grama do vizinho está mais verde. E eu conto isso para vocês, né, que quando eu mudei aqui nessa casa que eu tô morando, a grama do vizinho sempre estava mais verde. Eu falava: gente, como que pode? Depois eu descobri que era o tempo de rega, era onde passava mais tempo colocando água, era por isso que a grama dele estava mais verde. Foi só eu colocar aqui o negócio para gotejar, para regar por 1h30, que também ficou verdinha. Então não dá para você comparar a grama sem ver qual é o trabalho, qual é o esforço que está por trás. Então, autorresponsabilidade, não se comparar para não ficar invejando, não gerar inveja em você. E nós somos seres humanos, a gente tem essas trilhas neurais, e se você não tiver, né, não souber olhar para dentro, não souber lidar com isso, falar: opa, espera aí, tô com inveja da grama do vizinho, não aceito menos do que isso, eu também quero uma grama verde. Eu fui lá perguntar: o que você fez para essa grama ficar bonita assim? Ele me explicou, eu comecei a fazer, a minha ficou também. Então você não precisa se comparar, você pode admirar e mirar naquilo que você quer também para sua vida. Sempre abençoando, que bom que a grama dele
tá verde. Eu também vou querer a minha verde. E aprender a não valorizar a inveja alheia, porque isso acontece bastante, de pessoas chegarem dizendo, ai, porque essa pessoa tem tanta inveja de mim. Cara, você tá com tempo para isso, para ficar olhando a inveja do outro? Ok, se o outro tem inveja é porque você está fazendo a coisa certa, provavelmente, né? Ninguém chuta cachorro morto. E toda vez que você tiver conquistas na sua vida, e pode escrever, pode anotar isso, toda vez que você tiver conquista na sua vida, você vai gerar inveja em outras pessoas. Quando você começar a ter um desenvolvimento profissional melhor, quando você tiver oportunidades para assumir funções, para ter remuneração melhor, para viajar, vai despertar em outras pessoas a chamada inveja. Você vai ser aquela pessoa que, às vezes, na mesa do domingo na sua família, a hora que você chega, a rica chegou, né? Trouxe sorvete importado para sobremesa, só ela pode, esse tipo de coisa. Porque gera nas pessoas, e isso assim é do ser humano, as pessoas querem ter aquilo na vida delas, elas não vão perguntar qual o caminho para alcançar, e é muito mais fácil você ficar chutando quem está ali fazendo, é muito mais fácil você ficar na arquibancada com o binóculo, julgando quem está na arena fazendo. É muito mais simples, gasta muito menos energia. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, não ficar valorizando isso, não ficar reproduzindo isso, não ficar o tempo todo dizendo, ai, porque aquela pessoa morre de inveja de mim. Aí você começa a ter problemas com você mesmo. Porque nós não fazemos as coisas, eu não estou me autodesenvolvendo, eu não estou crescendo para que outra pessoa tenha inveja, para que outra pessoa queira estar no meu lugar. Não é por isso que a gente está aqui vivendo e se desenvolvendo. Então aprenda a não valorizar a inveja alheia. Percebeu? Viu que a pessoa falou alguma coisa que não foi legal, que foi uma fala de inveja? É o melhor que ela está podendo dar agora, nesse momento de vida dela. E segue teu jogo, segue em frente, respira fundo e só vai, como diz o povo aí. Não precisa, a gente não precisa ficar querendo descontar, puxar tapete, mostrar isso, mostrar aquilo, só vai. O amor nunca é prepotente e nem orgulhoso. E aí a gente está falando aqui de empatia, de compreender que no final das contas, lá no final que eu vou chegar, que você vai chegar, que todo mundo que está no nosso entorno vai chegar, no final das contas, todos nós voltaremos para o pó. No final das contas, ninguém vai ter nada melhor do que ninguém, né? Nem bens materiais que a gente não leva, nem mesmo atributos físicos, nem mesmo essa parte, né, de eu tenho um currículo maior do que o seu, fiz 500 cursos. Você não vai levar isso para o seu final. Você vai levar a sua essência, as suas experiências, né? O que a energia ela se renova. Isso é o que eu acredito, tá? Que a energia ela não tem fim, ela se renova. E no final, o que a gente leva dessa vida é sim a nossa essência, é o que a gente viveu, é o que a gente experienciou, é o que a gente amou, é o que a gente cresceu, é o que a gente contribuiu. Então, empatia com as pessoas que não estão na mesma vibe que você. Não precisa maltratar ninguém. Mesmo quando a gente é maltratado. Eu estou passando por algumas situações, alguns perrengues aqui, em que eu quero finalizar o trabalho e a pessoa está sempre colocando mais uma coisa. Sempre colocando mais uma coisa. E às vezes eu tenho vontade de dizer, olha, você está sendo egoísta. Você está querendo que eu resolva um problema que é seu, que nem tá, que a gente nem conversou sobre isso. Só que eu não preciso ser rude para fazer isso, apesar de ter vontade em alguns momentos de falar de uma forma rude. Então eu respiro fundo e aí eu vou, né, pensar como que eu vou colocar, como que eu vou me posicionar, para quê? Para não ser rude com as pessoas, é desnecessário. Porque também a gente não sabe lá na frente. Hoje eu fecho uma porta porque eu vou ser desagradável com uma pessoa que está sendo desagradável comigo. E amanhã ela é porteira de um lugar que eu preciso entrar. E aí eu fui desagradável só para dar o troco para ela. Então não precisa ser rude.
Não precisa ser egoísta, e egoísta quer dizer acha que as coisas vão acabar, tem uma mentalidade de escassez. Então eu não vou dar essa dica para essa pessoa, porque senão ela vai conseguir aquilo que ela está buscando e eu não estou conseguindo. Egoísmo, né? Eu não vou ajudar, eu não vou dar o recado que o coordenador mandou, e eu já vi isso acontecer. Eu não vou dar o recado da reunião de amanhã cedo, porque ela falou que é para o campo, então ela vai para o campo, não vai saber da reunião e vai ter uma pessoa importante aqui e ela não vai ter participado, vai ter ficado de fora. Porque aí eu vou estar aqui, eu vou me posicionar, eu vou crescer. Egoísmo. Então isso não se conecta com amor. E eu diria que essa fala, né, não é rude nem egoísta, tem a ver com as soft skills da comunicação, da forma que eu entrego a mensagem que eu preciso, que eu quero, que é necessário entregar naquele momento para aquela pessoa. Então passa também por compreender um pouco do outro. O amor não se ofende e nem se ressente. E aqui eu quero falar dessa soft skill chamada flexibilidade mental. Né? O que eu vejo, o que eu, Elisa, vejo, não é o mesmo que a outra pessoa que está comigo ali naquela situação está vendo, porque ela está vendo a partir do repertório dela, a partir da capacidade cognitiva, né, do repertório de capacidade cognitiva dela, das experiências que ela já viveu. E muitas vezes o caminho que eu estou enxergando e que eu estou explicando não faz sentido nenhum para o outro. Então, se eu não tiver, né, flexibilidade para poder respirar e ouvir, né, fazer a escutativa, né, usar a ferramenta, compreender o que o outro realmente está querendo me dizer, confirmar se é isso mesmo, eu vou acabar ficando ofendida, eu vou acabar ficando ressentida porque eu não fui compreendida, ou o outro vai ficar porque eu não compreendi. E a isso a gente vai deixar de ter, né, um melhor relacionamento com as pessoas por conta de achismos. Então também se conecta muito com as soft skills da autoconfiança, de você perguntar, de você dizer, olha, isso que você está colocando eu não entendi. Você pode me explicar de novo? Você pode trazer elementos para entender melhor a sua proposta? Então, não ficar ressentido com base, com fundamento em eu acho que. Eu acho que ele fez ou que ela fez aquele posicionamento, ou enviou aquele e-mail, ou falou aquela questão por conta de tal coisa. Isso é achismo. E isso não vai te ajudar a se desenvolver, a crescer, a contribuir. Então é muito melhor você perguntar e resolver. É melhor uma situação, né, do que uma condição que depois você precisa lidar lá na frente. É melhor uma conversa difícil do que uma situação difícil. Uma conversa difícil é uma situação, né? Aí depois, quando você tem aí um desfecho, né, um problema difícil, é um preço que você vai pagar para poder lidar com aquilo que você não pôde dialogar lá atrás, porque você estava ressentido, porque você estava ofendido, porque você achou que a pessoa fez ou falou por conta de 3 pontinhos aí. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo tolera. Então, não tem como uma pessoa que tem um coração cheio de amor ficar contente ao ver todo tipo de injustiça que a gente sabe que tem no nosso mundo. Não tem como você participar disso, né, de uma forma consciente. Muitas vezes isso acontece bastante. Fiz porque senão ia acontecer tal coisa, fiz porque eu fui obrigado, fiz porque eu fiquei com medo de ser demitido, fiz, e participa de coisas e participa de ações que são injustas para outras pessoas. Então, o amor, ele não vai se alegrar com a injustiça, você não vai se sentir bem
contribuindo, participando, se omitindo de injustiças, né? E você vai ficar muito bem quando você vê que as coisas estão sendo feitas pela verdade. A verdade, ela é simples, ela é o que é, ela é o fundamento. A verdade, ela não está no raso, né? Quando você pisa no raso, você só molha o pé. A verdade é uma coisa mais profunda. A verdade é aquele se despir mesmo, é aquele conversar, perguntar, compreender, olhar, né, as várias dimensões. E como a gente já sabe, aqui todo mundo que participa do Café Positivo é adulto, a minha verdade, a verdade que eu construo, existe uma verdade da minha opinião da Elisamara e existe as verdades universais. Uma pedra é uma pedra, ponto, é uma verdade. Uma árvore é uma árvore, ponto. A árvore não vai virar pedra amanhã só porque eu quero que ela vire pedra. Então existem as verdades universais, existem as leis universais, existem os princípios universais fundamentais e existem os pontos de vista. Do meu ponto de vista, naquele dia em que eu já contei isso aqui para vocês, naquele dia em que eu estacionei errado e o cara ficou super bravo comigo e super me distratou, ele foi injusto, ele foi isso, ele foi aquilo foi o meu ponto de vista. Do ponto de vista dele, ele tinha uma emergência, ele tinha que sair rápido, eu fui a pessoa que atrapalhou o dia dele inteiro, que uma irresponsável, uma mulher louca que não sabe nem estacionar. Tudo bem que ele estava um pouquinho fora da casinha, mas a verdade dele é um outro ponto de vista. Então, quando a gente fala se regozija com a verdade, a gente está falando de uma das verdades fundamentais, dos princípios fundamentais, e não das verdades que a gente vai criando. Porque tem muita coisa que a gente, quando começa a se desenvolver e com o passar do tempo, a gente percebe que não era bem assim, porque são criadas e a gente está vivendo esse mundo de mídias, de fakes, de verdades inventadas, de mentiras transformadas. Então, prestar atenção nisso, né? Se alegrar com a verdade. E a verdade é quando a gente realmente consegue, quem aqui, né, atua com desenvolvimento humano, com desenvolvimento social, a verdade é quando a gente realmente consegue tocar outro ser humano, consegue fazer o nosso melhor para que outras pessoas também se desenvolvam, para que cresçam também. E a gente fica muito contente com isso. E quando a gente fala, né, que tudo perdoa, aí volta para aquela questão, você não precisa nem se ressentir. E se você não vai se ressentir porque você compreende que o outro está fazendo o melhor que ele pode, você nem vai precisar ficar muito tempo perdoando. Mas tem coisas que você vai se ressentir. Você não vai ser traído por uma pessoa que você não conhece, por uma pessoa que você viu na TV, ou viu na rede social, ou que você leu um livro. Essa pessoa não vai te trair. Quem é a pessoa que você vai se sentir traído é a pessoa que está perto de você, que faz parte da sua intimidade, que tem acesso a você. São essas pessoas que muitas vezes, a partir de reações ou de ações que a gente não esperava, ou que a gente queria que fosse diferente, ou mesmo que a gente não pediu, e que geram, né, situações que a gente vai se sentir traído. Então, o perdão é uma coisa que a gente vai dar exatamente para quem não merece. Porque quem merece não vai precisar dele. Você vai dizer, nossa, essa pessoa não merece, eu dei o meu melhor para ela, ela tá do meu lado, tá, eu não vou perdoar. Mas o perdão é uma dádiva que você só vai dar, que você só vai fazer o seu melhor, porque ele é um processo também, não é, ai, perdoei, tá perdoada, não vou mais pensar nisso, não funciona assim. Qualquer dia a gente fala melhor sobre isso. Mas o perdão é uma coisa que você vai buscar para as pessoas que você ama e que não merece do seu ponto de vista, porque estava ali do seu lado e porque você fez o seu melhor. É com essas pessoas que a gente vai precisar desenvolver o perdão, tá bom? E tudo crê, porque a gente acredita no amanhã, a gente acredita no hoje, na verdade. A gente acredita num hoje melhor do que ontem, e a gente acredita num amanhã melhor do que hoje, e a gente continua fazendo o nosso melhor, e a gente continua entregando da melhor forma possível, a gente continua se conectando, a gente continua amando as pessoas, a gente continua trabalhando
com firmeza, com resiliência, a gente continua seguindo a nossa jornada, porque a gente acredita que hoje é melhor do que ontem, que existe um arquiteto universal que também está conectado, né? Que estamos conectados e que também vai trazendo para a gente esse autodesenvolvimento, essa melhora a cada dia, essas conquistas, essas realizações de sonhos. E aí a gente espera, né, no arquiteto do universo, na fonte universal, em Deus, seja qual for a sua religião, aqui não se trata disso, mas se trata da sua conexão interior com o divino para você. E eu gosto muito de Jesus, né? Eu me conecto muito com Jesus Cristo. E aí, assim, e nele eu espero, né? Nessa postura de sempre olhar, entregando o melhor que eu posso dar e sabendo que eu também vou receber o melhor. E qualquer dia eu paro aqui só para contar para vocês todos os milagres, as coincidências, as coisas maravilhosas que já aconteceram na minha vida, porque a gente recebe esse retorno também, né? E tudo tolera. E tolerância, gente, não é nada mais do que resiliência. E resiliência é você entender que você não sabe qual é o próximo obstáculo do caminho. É você entender que o processo que você está passando hoje, que a dificuldade que você está enfrentando hoje, ela está te preparando, ela está gerando a sua musculatura para você lidar com o que vai vir no mês que vem. Porque não se enganem, quanto maior for as conquistas de vocês, quanto maior for o cargo, quanto maior for sua família, quanto maior for seja o que for que você está aí desenvolvendo, vem também as dificuldades daquela fase. A gente falou um pouco disso semana passada. Cada fase tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos. Se você está aprendendo, por exemplo, a falar uma língua estrangeira, vai ter uma fase que você vai ter que falar com pessoas que sabem super bem e você ainda não sabe. Você tem o obstáculo daquela fase. Mas o que você está passando, às vezes, no momento anterior, que é ali formar o seu vocabulário, tal, que está sendo um grande obstáculo, já está te preparando para o que vem daqui 2, 3 meses. Então, ter resiliência é a gente aprender a fazer o nosso melhor e aprendendo o máximo possível dentro daquela experiência, dentro daquela fase, e não deixar de esperar o melhor, né? Nem do mundo, nem das pessoas, e especialmente, principalmente, de nós mesmos. Então, com esse café positivo aqui, a gente começa o segundo semestre de 2023 e eu espero que essa mensagem seja uma mensagem que toca o seu coração, que faça você refletir sobre o que é o amor na sua vida e como é que você quer desenvolver, quais as soft skills que você quer desenvolver para poder dar potência para esse amor. A gente se encontra aqui na próxima semana. Até logo!